sei se eu devo contar isso. Nós estávamos numa parte do colégio e eu estava com muita preguiça, eu queria ir ao banheiro e eu mijei nos armários dos meus amigos. E esse fim de semana, pra mim, foi uma sexta-feira. E segunda-feira, quando eu cheguei no colégio de novo, o cheiro de mijo era terrível. Ela chegou no meu camarim e eu tinha rosas e ela me agradeceu pela companhia. E era uma noite muito importante porque era a primeira vez que havia uma mulher afro-americana fazendo headliner. E era uma música muito especial para a cultura afro-americana. E poder participar disso, dessa história, cantar com ela... Ela partilhou isso que era tão especial para ela. Isso é muito bonito, cara. Sim, exatamente. Foi muito bonito. Ir ao psiquiatra é o pior que pode acontecer com alguém. É como se você estivesse no fundo do poço. E em algum momento da minha vida eu senti o meu coração acelerar e eu não entendia por que isso estava acontecendo. Eu comecei a ter crise de ansiedade, ataque de pânico. E eu me perguntava, o que é isso? Eu não entendo. Eu não fiz nada para ter isso. Meu irmão, eu tenho muito uma curiosidade para saber como era você na sua infância, porque a gente vê o astro ídolo que você é hoje e muito foda por você ser latino e fazer questão de carimbar isso na testa de todo mundo. Eu acho isso muito foda mesmo. Mas eu queria saber ali do você pequenininho, o que você assistia, o que você ouvia, como era a sua vida criança. Eu queria saber o que te inspirou, sabe? Uau, é uma excelente pergunta. Eu venho, na verdade, de uma família de classe média. Nós fomos sempre muito sonhadores. E é claro, hoje que eu estou vivendo atualmente, eu não posso negar que eu sonhei isso. Eu sempre quis ser um artista representando os latinos no nível mundial. E hoje em dia eu estou muito grato. Eu estou vivendo hoje em dia como se eu fosse uma criança, na verdade. Eu estou aproveitando todos os pequenos detalhes. Teve um momento em que eu fiquei como número 1, mas eu não aproveitava essa posição. E agora eu tento aproveitar cada detalhe. Não é normal ter tanta bênção. Como assim aproveitar? Né? Por que você não aproveitava? Trabalhava muito, né? Por isso não aproveitava? Na verdade, se eu analiso como eu me sinto hoje em dia, o ser humano começa a se acostumar às coisas, naturaliza as situações. Então, quando você é o número 1, se você enche os estádios, isso se torna natural. E você não pode naturalizar isso, porque não é normal. É como tomar como costume estar são, e estar são não é normal. Então, hoje em dia, eu estou valorizando os detalhes muito mais do que antes, e isso me faz muito mais feliz. Você era uma criança inquieta? Porque... porque tantas coisas que você faz e um sucesso mundialmente falando, assim, é algo muito difícil de mensurar enquanto a gente era uma criança. Então, por isso que eu queria saber das suas vontades como criança. Você já se imaginava enchendo estádios, lotando estádios, falando do seu país, falando da sua cidade? Sim, na verdade, eu sempre... É como os brasileiros, vocês são muito regionalistas, gostam muito do Brasil, gostam do seu país, vocês são os melhores, e nós também nos sentimos igual, sobretudo em Medellín, que é a minha cidade. E a maioria dos artistas grandes estão lá, eles vêm de Medellín, Karol G, Maluma... Há artistas enormes que saíram da minha cidade, mas eu sempre fui muito travesso, eu sempre estava metido em problema, estava fazendo doideira. Não, é sério. Desculpa, pai. Dava trabalho em casa? Também. Sim, eu gerava muita confusão, eles passavam poucas e boas. Mas desde pequenininho você cantava? Desde pequenininho, tipo... Não, eu cantava, mas eu não sabia que eu ia ser... Essa seria a minha grande paixão. Eu passei pelo karatê, fiz capoeira, inclusive judô. Capoeira? Sim, capoeira. Eu era faixa azul amarela. Pô, então você sabe virar um mortal pra amarelo. trás, então, você sabe. É claro que eu sei, óbvio. Folha seca. Folha seca. Toma! Muito foda. Que foda. Mas quando você fala que deu trabalho pro seu pai, pra sua mãe em casa, se tiver alguma que você possa contar pra gente saber o quão travesso você era, por favor, Divaldo.
como serão de malas que não posso contar? Não, elas são tão ruins que eu não posso contar, desculpa. Essas são as melhores, em off a gente descobre. Mas, ó... Não me sinto muito orgulhoso. Eu não me sinto orgulhoso do que eu fiz, então acho melhor não contar, não. Tá. Faz parte. Exatamente. Sim, por exemplo, Mas no colégio, por exemplo, eu lembro que um dia... Não me sinto muito orgulhoso. Por favor, Bom, eu não, a gente não sei se eu vai. devo contar isso. Nós estávamos numa parte do colégio e eu estava com muita preguiça, eu queria ir ao banheiro e eu mijei nos armários dos meus amigos. Do caralho. E esse fim de semana, para mim, foi uma sexta-feira. E eu mijei no armário dos meus amigos do colégio. E eu passei sábado, domingo e segunda-feira, quando eu cheguei no colégio de novo, o cheiro de mijo era terrível. E é claro que eu tomei isso como uma coisa esquecida. Eu esqueci que eu tinha feito isso. E quando eu lembrei, eu vi que eu estava em um grande problema e eu tive que me entregar finalmente. Você dizer, se fui entregou, então. Eu entendi. Cheiro de xixi fervido. Mas eu não me entreguei, eu pensei, eles vão me entregar, então vou fazer isso primeiro. É melhor me entregar primeiro, dar a cara. Você lembra as primeiras vezes que você sentiu essa ânsia no peito de preciso fazer algo, tava, sei lá, chegando à idade de 16, 17, que é aquela idade que chega de tipo, preciso trabalhar, preciso dar orgulho para meus pais. O que você pensava nesse momento? Qual que eram os seus planos? Sim, eu acho que a razão, o motivo pelo qual eu decidi ir para a música foi porque o meu pai faliu. E nós perdemos praticamente a nossa casa. Nós perdemos quase tudo. E eu buscava... Eu tinha mais ou menos 20 anos. E eu disse, então, o que eu posso fazer para ajudar minha família? Porque eu não tenho mentalidade para ser ladrão, gangster em Medellín. Era uma coisa, uma via fácil, mas não estava entre os meus planos. Eu não tenho alma para isso. E eu me perguntava, mas como é que eu posso, então, ajudar minha família de outra forma? E a música era a minha paixão. Eu comecei a trabalhar, fazer shows em colégios, em bares, em discotecas. E os meus pais não sabiam que eu estava poupando dinheiro para tirá-lo da dívida com o banco. Então foi a música, no fundo. Na verdade, em primeiro lugar, foi a necessidade de ajudar minha família. E eu me joguei de cabeça na música para ajudar minha família. Mas já era reggaeton nesse ponto ou era algum outro estilo que você começou influenciado por uma outra coisa? Não, na verdade, era rap e reggaeton, as duas coisas. Quem que eram suas referências ali no início? Eu já vi você falando do Daddy Yankee maravilhoso, meu Deus do céu, eu amo demais esse cara, sou fãzão. Sim, claro. Daddy Yankee sempre foi a minha grande inspiração e hoje em dia é um grande amigo. Mas do rap, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent... E, inclusive, Criss Cross eram uns moleques que eu escutava muito. E, antes disso, eu escutava muito metal, heavy metal, Metallica, Sepultura, Cavaleira. Chegou a pensar em cantar rock também? Ou chegou a cantar? Sim, eu tive um grupo, mas isso foi antes da falência do meu pai. Eu gostava simplesmente de tocar violão. Eu fazia cover do Nirvana, por exemplo, Metallica, fazia cover do Offspring. Eram várias bandas. Muito louco. Mas então o reggaeton chegou depois para você e quando chegou... Sim, o reggaeton chegou muito depois da minha vida, porque quando eu era muito pequeno, o que eu escutava sempre era rock, heavy metal e rap. Mas também. O que aconteceu na hora que a sua voz foi pro reggaeton? Você falou, papi, eu sou de reggaeton. Na verdade, foi um momento muito importante, porque eu lembro que eu estava num posto de gasolina com um amigo e ele chegou com um CD
que Napster, LimeWire, havia várias plataformas para baixar a música pirata. Que bons tempos esses. Bons tempos, bons tempos. Pelo menos para mim era grátis. Hoje eu acho que eu não ficaria tão contente assim. Mas eu lembro que eu coloquei um CD no carro dele e era precisamente Daddy Yankee. E eu escutei isso e eu falei, o que é isso? E o cara me disse, isso é reggaeton, mas o que é reggaeton? Bom, é um gênero. A história do reggaeton é interessante porque vem da Jamaica, depois passa para o Panamá, que faz algumas versões para o espanhol, depois chega em Porto Rico e se adapta, ganha uma forma diferente e letras diferentes. E foi aí que, em síntese, apareceu o reggaeton. Então, quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu disse, isso é o que eu quero fazer para a minha vida. E o reggaeton, para mim, é a mesma coisa que o funk de vocês. É uma música que vem da rua, que vem das periferias. Não precisa se explicar, ela já vem entendida da fonte, né? Sim, exato. Exatamente, é isso aí, 100%. Você lembra, mas qual foi o som que você ouviu? Foi na época ali de 2004, 2005, Gasolina? Ou antes que ele com o Nick Jam? Não, eu acho que isso foi antes, foi 2018. Foi antes de sair Gasolina, foi muito antes disso. Era uma canção que chamava Latigaço, do Daddy Yankee. Isso foi quando eu disse, uau, eu quero ser como esse cara. Chama Latigaço. Mas a importância da música democratizada, óbvio, ele brincou, a gente brinca aqui direto da pirataria e tal, porque se não fosse isso mesmo, eu não teria sido apresentado a várias coisas que só tinha para quem podia pagar, ouvir ou baixar, enfim. Então, eu acho muito foda a música tá democratizada mais hoje, porque aí, como você disse, né, você surgiu nessa e quantos outros vai surgir? E a pergunta que fica pra mim na minha cabeça é, como é pra você que ouviu esse CD do Daddy Yankee e sua cabeça explodiu e hoje você percebe, e você sabe muito bem disso por estar dentro da indústria, quão é difícil uma música que não fala inglês fazer tanto sucesso, e hoje o reggaeton domina tudo. Hoje o reggaeton, ele é, acho que é o segundo estilo de música mais ouvido, porque ainda tem o rap, enfim, o rap americano. Como é isso pra você, irmão, que você batalhou tanto pra isso acontecer, sabe? Não só você, mas você tá nisso. Sim, sempre foi uma missão muito pessoal minha, porque antes, para que os latinos pudessem ser escutados em outras partes do mundo, ele tinha que fazer crossover, cantar as mesmas canções, mas em inglês. Foi o que aconteceu com a Shakira, por exemplo, com Ricky Martin, Iglesias. Eram as suas músicas, mas tinham que ser cantadas em inglês. E eu não nasci falando inglês. Para mim era muito estranho. Eu não podia transmitir a emoção que eu sentia. Eu não sabia falar inglês sequer. Então eu tive que buscar a verdade do que eu fazia. Fazer música em espanhol, e eu trabalhei muito. É claro que todos os artistas que eu comentei com vocês agora, e antes deles, inclusive, eles pavimentaram o caminho para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, para que o espanhol pudesse se globalizar mais. E você tem razão. O reggaeton hoje em dia é um dos gêneros mais fortes internacionalmente. E é claro que o rap foi a inspiração para o reggaeton, mas nesse momento o reggaeton soa muito mais, tem muito mais streamings que o rap. O rap passou, inclusive, por um momento delicado. Eu sou muito fanático do rap, muito fã. Mas tudo é cíclico. O reggaeton também, por sua vez, está passando por um momento. A música mexicana também, ela está lá em cima, el corrido. Mas a gente tem que entender o mercado, é uma dinâmica de mercado. Tudo isso é cíclico. O reggaeton volta daqui a 2 anos com muito mais poder e os gêneros vão se reciclando. Jay, nesse seu começo aí, quando você ouviu o Daddy Yankee, qual que foi a sua tática? Tipo assim, cara, isso aqui é reggaeton, amei isso. Qual que foi o próximo passo? Quero fazer isso. Foi muito difícil porque na Colômbia eles só respeitavam o reggaeton de Porto Rico. Se você não era de Porto Rico, você não podia fazer reggaeton. Esse era o conceito fechado na Colômbia. E poder transformar isso, subverter esse mito, essa marca, foi muito difícil.
Era impossível, na Rolava verdade. um desdém mesmo, a galera de Porto Rico olhava Medellín, não. Aqui Reggaeton de verdade é Porto só Rico. cá. Mas não eram eles, na verdade. Era dentro da Colômbia mesmo. Os colombianos diziam, nós somos colombianos, se você é colombiano, por que você vai fazer reggaeton? Deixa os porto-riquenhos fazerem o reggaeton. E para mim, eu adoro que as pessoas digam, você não pode fazer, porque eu tomo isso pessoalmente, eu vou para frente. A Vou gente pra cima percebe isso deles. nas collabs. Percebe? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, o funk ainda rola muito preconceito. Mas no início do funk aqui tinha muito preconceito. Rolava meio que isso. E o reggaeton sofre muito preconceito. E sofria muito. É igual, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Foi exatamente por isso que eu digo que o reggaeton, o funk é o reggaeton nosso, na favela, nas periferias, letras que são muito cruas, às vezes inclusive violentas. Reggaeton também aborda essas temáticas. A gente fala muito da droga, da rua, de prostituição, por exemplo. Não prostituição, mas é um gênero relativamente machista, muito machista. Então isso também faz com que as pessoas olhem para o gênero, porque ele era muito criticado e as pessoas tinham interesse em escutar, inclusive para entender o que estava acontecendo. Em Porto Rico eles foram muito inteligentes porque eles começaram a revolucionar, mudar as letras e as letras se tornaram mais comerciais. Eu não vivo no Brasil para entender para onde vai o funk, mas eu sou fã do funk. Por exemplo, a Anitta conseguiu fazer uma transição, começar a fazer funk na favela e ir se reinventando e ter depois um acesso global. Ela, por exemplo, chegou a ser número 1 no reggaeton. Isso é muito interessante. O meu sonho, atualmente, como estrangeiro, por assim dizer, é que eu gostaria de ver tema número 1 do funk internacionalmente. Nossa. E por isso que eu estou me articulando com o Pedro Sampaio. Pedro Sampaio tem uma visão muito global. Ele sabe onde ele quer ir. E ele tem muito potencial. Ludmilla também, que é incrível. A Ludmilla é muito foda. Falando do Brasil, eu acho que vocês têm tudo para arrebentar. Mano, eu acho que vocês estão passando por uma transição de som. A Ludmilla, por exemplo, está passando por uma transição na sua música. Eu acho que a primeira música que eu vi de fato, que eu te reparei, foi a 6 AM com Farruko, que pelo amor de Deus, aquele clipe é muito louco. Aquele clipe é muito louco. E depois eu vi o Ai Vamos, e foi indo, sabe? Então eu queria te parabenizar também por esse corre que você faz de expandir o reggaeton não só para a Colômbia, mas para o mundo inteiro. Porque eu acho que o reggaeton, ele tem isso, os cantores e as cantoras, eles têm essa coisa de, mano, eu vou mostrar pro mundo a minha arte, o reggaeton é reggaeton, e todo reggaetoneiro, ele fica tipo, mano, por que vocês, olha o reggaeton, é tão lindo, é tão maravilhoso, dá atenção pra essa porra, então, obrigado. Não, muito obrigado, eu que agradeço. Eu estou muito grato pelas suas palavras. Eu lembro, o público entendeu a nossa mensagem, fazer música com amor, com paixão, e também de estar orgulhoso da onde a gente vem, orgulhoso da nossa latinidade. Eu sou da Colômbia, é claro que eu estou orgulhoso de ser da Colômbia, mas nós, latinos, somos uma cultura enorme, muito importante no mundo. E a gente tem que valorizar o nosso lugar, o nosso espaço. Por isso que eu continuo lutando para que a gente desbloqueie vários impedimentos. Então, agora no Festival The Town, nunca eles tiveram um artista de reggaeton. Então, nós abrimos essa porta também para que outros artistas cheguem depois, que artistas de reggaeton venham no próximo ano e os artistas vão abrindo portas. Por exemplo, a Karol G, que está desbloqueando coisas em estádios, e nós vamos fazendo um circuito que beneficia todo mundo. Absurdo. Você já trocou com tantas pessoas, tanto na música quanto na moda, colaborações. Teve alguma delas que não necessariamente pegou você e te ensinou algo, mas alguma situação que rolou, algum ensinamento mesmo, que você falou, meu Deus, eu nunca mais vou esquecer isso? Porque trocou com tantas pessoas, eu fiquei com essa curiosidade. Bom, muitos. Eu acho que a primeira vez que eu fiz uma canção com Beyoncé, eu fui a Coachella com ela.
parece muito doido, né? Uma pessoa de Medellín com a Beyoncé. Mas eu lembro que ela me liga, a equipe dela me liga e me diz que a filha dela era muito fã minha e a canção Mi Gente era a preferida dela. E eu, como um bom colombiano, disse, bom, se ela quer fazer a canção comigo, vamos embora, como uma piada. Mas no outro dia, eu recebi uma mensagem dizendo que ela tinha aceitado. Então eu falei como se fosse uma piada, porque me contaram que a Beyoncé cantava essa música para sua filha, Blue. E eu disse para ela, se ela quiser participar, pode vir. E aí nós continuando conversando normalmente. E ela disse que queria participar, e eu lembro que eu estava em casa, vendo alguma coisa na televisão, e no dia seguinte era o Coachella. Mas eu não sabia o que estava acontecendo no festival. E eu recebo uma chamada às 12 da noite, e a equipe da Beyoncé me pergunta, você quer acompanhar a Beyoncé no Coachella? E eu digo, o quê? Óbvio, agora. E eu cheguei e o que mais me impressionou foi a umidade da Beyoncé. Eu cheguei, ela chegou no meu camarim e eu tinha rosas e ela me agradeceu pela companhia. E era uma noite muito importante porque era a primeira vez que havia uma mulher afro-americana fazendo headliner. E era uma música muito especial para a cultura afro-americana. E poder participar disso, dessa história, cantar com ela... Ela partilhou isso, que era tão especial para ela. Isso é muito bonito, cara. Sim, exatamente. Foi muito bonito. E havia uma mensagem muito linda de união da comunidade afro-americana e os latinos. Nós somos uma minoria, entre aspas, nos Estados Unidos. Eles sempre viram a gente de uma forma diferente e que alguém diga, olha, nós estamos aqui, nós temos essa cultura, nós mandamos uma mensagem. Mas quem sai daqui para levantar o país lá é nós, né? É necessário falar também. Mas J-Balvin, muito obrigado por compartilhar essas coisas com a gente. Uma coisa que eu queria muito falar com você, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no Podpah, é sobre saúde mental, sobre terapia, fazer análise. E a gente fala muito isso porque a gente sabe que somos homens, a galera, normalmente os homens olham e falam assim, isso é coisa de doido. Então a gente faz questão de 2 homens virem aqui e falar o quão a terapia vem salvando a minha vida. Eu faço há 1 ano e alguns meses, 1 ano e meio. E o quanto isso melhorou. Mudou a vida. Mudou a vida realmente. Quando é que você percebe que é necessário cuidar da saúde mental antes de tudo? Antes de qualquer coisa que a gente vai falar aqui, o importante é estar com a cabeça boa. Claro, bem, eu não esperava que eu fosse ter problema de saúde mental, porque sempre houve um mito sobre a saúde mental, não só um mito, na verdade, mas como eu poderia dizer, as pessoas que têm problema de saúde mental é vista como louco. E já ir ao psiquiatra é o pior que pode acontecer com alguém. É como se você estivesse no fundo do poço. E em algum momento da minha vida eu senti o meu coração acelerar e eu não entendia por que isso estava acontecendo. Eu comecei a ter crise de ansiedade, ataque de pânico. E eu me perguntava, o que é isso? Eu não entendo. Eu não fiz nada para ter isso. Eu simplesmente comecei a ter medo, pânico. Em que momento da sua vida foi isso, Bob? Foi quando eu tinha mais ou menos 21 anos. Já fazem 19 anos, eu estou medicado, eu posso dizer, eu estou muito contente de estar nesse estado hoje. Graças a Deus, a medicina, a tecnologia que nos permite entender que há um desequilíbrio químico. A saúde mental ocupa muitos campos. Há aqueles que sofrem por emoções, simplesmente por tristezas, e isso é parte da saúde mental. Mas há um grau mais complexo, por outro lado, que é o desequilíbrio químico. Esse era o meu caso. Eu preciso de medicamentos para poder estar equilibrado. Eu preciso de químico. Não tem problema nenhum nisso. Muito foda falar disso. Não, eu não tenho problema com isso. O interessante disso é que quando a gente tem gripe, por exemplo, toma um remédio. E ela não tem vergonha de dizer isso. Quando ela tem um problema de pressão, igual. Ela
não tem vergonha de dizer que vai tomar um remédio, uma dor de cabeça, por exemplo. Então, por que a gente não pode dizer que está tomando uma pastilha para o sistema nervoso? Qual é a diferença? As duas são medicamentos que estão consertando um problema que você tem no seu corpo. E, por outro lado, eu acho que é preciso tirar esse tabu, mexer nisso. Esse tabu de que os homens não podem se abrir e dizer que eles são instáveis, que isso faz, no fundo, que a gente sofra mais. Eu acho que a grandeza do ser humano está em aceitar as suas fragilidades, a sua debilidade. Quando nós falamos sobre a nossa fragilidade, talvez os que estejam escutando esse podcast estão se identificando com a gente, porque nós somos seres humanos e a fragilidade é alguma coisa bonita, que mostra que nós temos uma humanidade. Eu não conheço ninguém que não seja frágil. Mesmo que ele diga que não é, que me diga que é o mais forte, que é o mais macho, a verdade não é essa. Nós somos vulneráveis. E eu acho que esse é o bonito de ser humano, como você disse. E, perdão, Mítico, não queria te cortar, mas eu ia só dizer sobre esse lance da saúde mental, que para você deve ser muito importante falar sobre isso, porque você sabe o quão bem fez você cuidar da sua saúde mental. Eu também sei, o Mítico também sabe. Mas isso é algo difícil, né? Digamos assim, vir a público falar, porque a gente meio que sabe o que é mais vendável, o que meio que a galera quer. É tipo assim, seria muito mais, entre aspas, divertido a gente tá aqui falando de loucuras, de mulheres e festas e algo do tipo, mas a gente para um momento e fala... Que tampouco é tão ruim assim, tudo é o equilíbrio. Mas você não se julgou meio... Eita, vou ficar meio chato falando de saúde mental, porque eu passei por isso na hora que eu fui começar a entrar pra falar toda hora de saúde mental. Só que eu vi que é isso mesmo, pô. Tem que falar dessa parada, sabe? Claro. Eu paguei muito caro por falar disso. Sério? Sobretudo na indústria musical. Porque o reggaeton, os homens se mostram machões, muito maduros. E quando um artista, num nível alto, eu estava explodindo na minha carreira, eu estava numa posição muito privilegiada. E então, me mostrar vulnerável, dizer que eu tinha ansiedade, depressão, eu tive que me precaver e eu fui muito, apanhei muito e diziam que eu era um depressivo, que era um fraco. Eu entendo o ataque, isso é ignorância, as pessoas não conhecem o tema, mas eu tomei muita porrada. Aí vem o depressivo, essa era a ideia, aí vem um desagradecido, um ingrato. Mas o negativo, em geral, faz muito barulho. Quando tem uma bomba, todo mundo sabe que alguma coisa explodiu, mas as pessoas não sabem que há carinhos, milhões de carinhos que acontecem todos os dias. As vidas que eu pude salvar só falando disso publicamente foram muitas. E os shows que eu fiz, as pessoas colocam cartazes, por exemplo, dizendo: graças a você eu não me suicidei. E isso é muito poderoso. Você recebe muitos relatos, me arrepiei a canela inteirinha aqui. Sim, muitos, muitos. Por isso mesmo, porque quando você é uma pessoa que é grande para o mundo, famoso, e essas pessoas te vêm falando que você tem problemas como elas, a outra pessoa fica mais tranquila, se sente em paz, ela se sente protegida de alguma forma. Eu, que não tenho privilégio econômico, por exemplo, que não tenho a fama, essa pessoa que é uma celebridade sofre o mesmo que eu, então quer dizer que eu não estou louco. Não é que eu esteja passando isso sozinho, todo mundo está passando por isso. Então eu estou muito contente em falar de saúde mental. Nós falamos, por exemplo, de terapia, nós conversamos com as pessoas nas ruas, nós conversamos com as pessoas sobre a minha vida, e isso tem a ver com coisas que vão além da música. Isso é uma bênção. Eu sempre estarei aberto para falar da saúde mental, de entender
Há pouco eu estava vendo as taxas de suicídio cresceram muito e são, sobretudo, homens. E isso é muito doloroso, porque eles estão sofrendo em silêncio muitas vezes. E eu sei o que é se sentir assim. Isso é estar no inferno na vida. E o suicídio, infelizmente, termina sendo a porta para chegar à felicidade desses sofredores, porque nesse inferno não há nada, só a dor. Então, quando a pessoa se suicida, eu não julgo essas pessoas. Foi o caminho que elas tomaram para se liberar do inferno. Infelizmente, eles não tinham ferramentas ou as pessoas indicadas para dizer, olha, existe a terapia, existe o psicólogo, existe a psiquiatria. Há tratamentos diversos, mas é preciso entender também que as pessoas não têm condições econômicas de ter um psicólogo, pagar um psiquiatra, e aí o quadro se torna mais complexo. Bom, eu queria te perguntar justamente porque você já foi considerado, né, no Spotify ali, número 1 dos cantores mais... tem mais ouvintes ali. E como que foi nessa fase para você, tanto mentalmente, e como que foi, cara? Porque eu lembro que foi um absurdo, foi uma loucura, me rente para lá, me rente para cá. Sim. É como eu dizia, eu me acostumei em algum momento, e não é preciso se acostumar com isso. Vocês sabem, por exemplo, quantos jovens sonhariam em ter o que vocês têm hoje em dia? E isso é um convite para que a gente faça uma reflexão. Muitas pessoas queriam estar no lugar de vocês hoje e nós esquecemos disso. É normal que nós esqueçamos, porque a gente vive o dia a dia. Amanhã eu vou fazer outro podcast, eu vou falar. Mas quando você percebe a repercussão que você tem, isso é enorme. E quando você me perguntava como eu me sentia mentalmente, quando eu tive essa explosão, esse sucesso, eu não aproveitei como eu deveria, porque eu tomei isso como uma coisa normal. E então... Quando deixa de acontecer, a gente fica para baixo? Quando do número 1 vai para o número 2, você, meu Deus! Acabou tudo! Claro. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu tive muitos picos, subidas e baixadas, descidas. Eu subi, depois eu desci, depois eu tive questões dos meios de comunicação e fui para baixo, mas não tem escapatória dentro da indústria. Na indústria do entretenimento, da diversão, nada dura para sempre. Você tem que fazer as coisas com amor, mas os artistas novos vão chegar, vão ser outros momentos. É a lei da vida. Mas se você quer fazer as coisas com amor, mesmo que você não esteja no seu momento máximo, você vai continuar sendo importante porque você faz as coisas com paixão e você vai durar para sempre. Por exemplo, Jay-Z. Jay-Z vai ser Jay-Z para sempre. E não é que ele vai estar fazendo música o tempo todo, mas ele vai ser o Jay-Z. Então, quando eu tenho essa caída, aqui eu não estou falando da saúde mental já, mas da parte do ego. O ego também é controlado. Se você não controla, ele danifica a tua saúde mental. Acho que o ego é uma das coisas que mais mata. É quando a gente não cuida do nosso próprio ego, pô. Claro, exatamente. O ego, não creio que, em uma porção numa porção bem medida, eu acho que não é ruim, porque você também tem que dar um lugar para você, dizer, eu sou bom, eu me esforço, eu sei o que eu posso dar. Mas, como tudo, se você vai para o extremo, o ego se torna soberba e isso não ajuda ninguém. Então, quando eu tenho essa primeira queda, é quando eu digo, uau, isso não era normal. Não era normal estar sempre no número 1, não era normal. E aí isso te leva a aproveitar cada vez mais. E aí eu subi, desci. E agora eu tomo isso com muito mais tranquilidade, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sei o que eu fiz para a indústria musical, eu sei o impacto que eu tive, e eu sei ainda o que eu posso fazer no futuro. Então, é preciso cuidar da saúde mental e buscar o equilíbrio com tudo o que nós fazemos. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo para conversar com a gente e se aproximar ainda mais dos seus fãs aqui do Brasil. E é isso, eu queria saber se você gostou de trocar essa ideia com a gente.
Claro, sim. Tanto tempo. Se eu não tivesse gostado, eu não tinha ficado tanto tempo. Eu acho que a gente poderia continuar conversando. De verdade. Vocês são muito naturais, genuínos. A conversa flui muito. E é assim que a gente tem que fazer quando a gente está com amigos. Obrigado. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Ó, dá o like, se inscreva no canal, siga o J Balvin em todas as redes sociais, vão estar aí na descrição. Se por um acaso você estiver por Medellín em novembro, cola com a gente. Vambora. Meu Deus do céu. Todo mundo do reggaeton aí, compartilha esse episódio, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso aqui foi o único no Brasil. Anitta, te veo em Medellín. Anitta, eu te vejo em Medellín. Ó, já deu spoiler aí, hein? Ó, spoiler aí, hein? Spoiler, viu? Não, le estou metendo la presión. Não tô colocando pressão, não. Vámonos, Anitta! Vámonos! Gente, tchau. É isso, dá like, confere a nossa agenda completa no Podpah. E sério, mano, isso aqui foi da hora. Compartilha esse episódio, tamo junto. Dignidade já. É nóis, tamo junto. Bora!